Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. É um prazer para nós estarmos aqui em mais uma noite de oração. Lembrando que nós estamos nas noites de oração, aonde nós estamos pedindo, abra os nossos olhos para ver e os nossos ouvidos para ouvir. Eu quero te dar as boas-vindas e pedir para você que está chegando, que compartilhe com a sua família, com seus amigos, com todos quantos você tem contato, este momento de fé e de oração. Quando você abençoa a vida de alguém, você também é abençoado. Vou pedir que você deixe o seu like e que você compartilhe este vídeo. Também vou lembrar a você que nós teremos aqui uma vigília, o Som do Céu, nesse dia 14 de junho, aqui na IEG em Alphaville. Você está convidado. Não tenho como colocar o banner aqui, porque eu estou em outro computador neste momento, mas, enfim, se você agendar aí na sua agenda, 14 de junho, a partir das 20 horas, aqui na Avenida Aruanã, número 120, em Alphaville, você vai poder estar com a gente nesta gloriosa vigília, o Som do Céu. Também quero convidar você para o nosso culto deste próximo domingo. E o culto deste próximo domingo nós estamos continuando debaixo do tema Progresso Contínuo no Senhor. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem assim: apóstolo, a minha vida está travada, as coisas não vão para frente, eu não consigo avançar, eu não consigo romper. Pois bem, sabe, quando você busca, você acha. Quando você pede, você recebe. Quando você bate, as coisas se abrem. Nós só temos que fazer a nossa parte. Então você se programe para neste domingo estar com a gente aqui, neste culto extraordinário. Vai ser um momento glorioso. E neste sábado também teremos então a nossa vigília. Mas vamos lá então, queridos, debaixo destas noites de oração estamos falando sobre abre os nossos olhos para ver e os nossos ouvidos para ouvir. Quero ler com você o que está aqui na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 18. Olha o que está escrito aqui. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Veja, nós precisamos enxergar com mais clareza, nós precisamos ter uma precisão na nossa perspectiva, nós precisamos começar a ver as coisas com novos olhos, com um novo olhar. Às vezes, nós não estamos conseguindo ver as coisas debaixo do olhar de Deus. Estamos vendo as coisas debaixo, muitas vezes, de uma visão errada. Estamos vendo as coisas debaixo de uma perspectiva errada. Então, aqui o apóstolo São Paulo, ele estava dizendo, eu oro. Ele estava orando para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Sabe, ele estava orando para que aquela igreja, aqueles irmãos começassem a ver por meio de um coração iluminado. Ele não está falando dos olhos físicos, ele está falando dos olhos do coração. Ele está falando da visão e não dessa visão humana que você está tendo, você está me enxergando, ou seja, você está me vendo com os seus olhos físicos, mas ele está falando de ter os seus olhos do coração iluminados, ou seja, ele estava dizendo, gente, eu estou orando por vocês, para que vocês vejam com o coração. Olha só, eu estou orando para vocês para que vocês vejam com o coração e sejam iluminados. Sabe, o salmista, no Salmo 119, eu vou abrir aqui a palavra de Deus, no Salmo 119, um dos salmos um dos maiores salmos da Bíblia, porque tem mais versos. Ele diz aqui no verso de número 18, olha só: abre os meus olhos para que eu veja
as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas que resultam da tua lei. Ou seja, queridos, quando ele está falando aqui, eu oro para que vocês vejam com o coração e para que vocês sejam iluminados. Então, ele está dizendo o seguinte: as coisas vão ficar mais claras, você vai entender, você vai ficar mais focado, você vai entender isso. Mas note, Paulo, ele não estava falando para os não crentes, ele estava falando para os cristãos, sabe? Então, isso nos mostra uma coisa, que cristãos podem estar sem ver ou podem estar sem estar iluminados. Por quê? Ele estava pedindo para que acontecesse algo que não estava acontecendo. Ele estava pedindo para que o Senhor fizesse isso com cristãos. Então é isso que diz a palavra de Deus aqui. E por isso ele estava dizendo assim: gente, vocês não podem ver as coisas numa perspectiva mundana ou secular, porque vocês estão vendo as coisas assim. Vocês estão olhando as coisas segundo o olhar humano. E então ele está dizendo: olha, mesmo sendo cristão, talvez você ainda esteja cego. O Senhor Jesus, ele fala sobre isso lá no livro de Apocalipse, que tinha alguns que eles estavam cegos e precisavam comprar colírio dele para poder enxergar. Ou seja, aqui Paulo estava orando a Deus para que eles tivessem uma condição que estava faltando, porque ele queria que os olhos dos seus corações fossem iluminados. Ou seja, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Senhor, me ajude a ver a realidade não apenas com esses olhos físicos que eu estou vendo. Abra o meu coração para que eu possa compreender esta realidade. Você está entendendo o que ele estava dizendo? É isso que ele estava dizendo: abra meu coração para que eu possa compreender essa realidade que eu estou vendo diante de mim. Então, ele estava aqui fazendo uma oração. E esta oração era para que eles pudessem ver as coisas como crentes, como realmente aqueles que veem, que eles pudessem ver as coisas com o coração. É interessante porque nessa palavra aqui, você note bem, ele fala das riquezas, da glória, da nossa herança nos santos. É isso que ele fala aqui. Ele está falando das riquezas, da glória, da nossa herança nos santos. Ou seja, nós somos crentes, nós somos filhos de Deus. Então, nós somos família de Deus. E ele diz que isso é a esperança do nosso chamado. Você lê todo o texto, você vai ver isso aqui. Ou seja, ele diz que nós herdamos benefícios que foram concedidos para nós e que talvez a gente não saiba e talvez nós não estejamos desfrutando desses benefícios. É por isso que nós estamos falando: Senhor, abre os meus olhos para ver e os meus ouvidos para entender. Os ouvidos é no sentido de entendimento. Então, o que Deus está querendo? Ele quer que a gente veja qual é o nosso propósito. Qual é o seu propósito? Ele quer que a gente veja qual é a direção dele para a nossa vida. Ele quer que nós entendamos o que ele está fazendo na nossa vida à medida que ele vai revelando isso. Sabe, muitas pessoas estão seguindo a Jesus por causa das vantagens que elas têm. Elas querem as grandes coisas, mas elas podem estar perdendo
as pequenas coisas que são chaves que transformam a sua vida. Sabe, às vezes, e olha bem, as grandes portas, elas são abertas por pequenas chaves. Imagina. Então, às vezes, nós podemos estar por não olhar com os olhos do coração. Nós podemos talvez estar perdendo coisas que não era para ser perdido. Nós não deveríamos perder. Lembre-se, as portas são grandes, mas as chaves são pequenas. Então, o que abre essas grandes portas são pequenas chaves, pequenas revelações, pequenas palavras, pequenas orientações. Sabe, queridos, é como se Paulo dissesse assim, gente, talvez vocês estejam vendo essas coisas que estão acontecendo como pequenas coisas. Mas no momento que vocês conseguirem ver, no momento que vocês tiverem os olhos de vocês abertos, ou no momento que os olhos do seu coração for aberto, você vai ver que essas pequenas coisas, na verdade, elas são grandes coisas. E aqui ele está falando de herança, ele está falando de grandes coisas, ele está falando de coisas que nos pertencem, ele está falando das riquezas da sua graça. É isso que ele está dizendo aqui. Sabe, a Bíblia diz, e veja só, isso aqui é interessante, por quê? No versículo 7 do capítulo 1 diz assim, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Ele está falando de riquezas. Ele está falando de coisas que fazem parte da graça de Deus e que pertence a você, pertence a mim. Então, é como se ele dissesse, eu quero que você entenda, que você veja com o seu coração a suprema riqueza da graça que está sobre a sua vida, que você possa ver com os olhos do teu coração a grandeza da bondade de Deus em Cristo para com a sua vida e com a minha vida. Ou seja, queridos, é como se Paulo dissesse assim, gente, vocês não viram nada, vocês ainda não viram nada, tem tanta coisa para vocês ver. E é interessante, sabe, Paulo, ele tinha muita revelação, ele chegou a dizer que por causa do excesso das revelações, foi-lhe dado um espinho na carne. Então, aí quando nós começamos a entender o seguinte, puxa vida, realmente eu não estou conseguindo ver isso. É por isso que nós temos que pedir, Senhor, abre os nossos olhos para ver e os nossos ouvidos para ouvir. Isso aqui é tremendo, é tremendo. E veja só, no capítulo 3, no versículo 16, Paulo dizia, olha só, oro para que, veja, aqui é uma outra oração, oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas. Quais são essas gloriosas riquezas? Você consegue ver isso? É por isso que nós precisamos pedir, Senhor, abre os olhos, ilumina os olhos do meu coração. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Olha só que coisa linda isso, gente. Que coisa maravilhosa isso que ele está dizendo. Sabe, Paulo chegou a dizer, isso aqui é interessante porque ele chega a dizer o seguinte, no versículo 8, ele fala assim, olha só, aqui, tudo na palavra. Embora eu seja o menor dos menores, olha só, ele estava se considerando o menor dos menores. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Olha que coisa extraordinária
Era ele dizendo assim: gente, vocês não viram nada. Eu estou frisando isso de novo. Vocês ainda não viram nada. Sabe, há algo extraordinário, mas os nossos olhos precisam se abrir. Os nossos olhos precisam ver. Nós precisamos entender. Agora, o grande problema é que talvez nós estejamos vendo as coisas debaixo de uma ótica errada, de uma visão míope, de uma visão limitada, minimalista ou humana. Agora, a pergunta é: e como que eu vou saber se eu estou olhando da maneira certa? Como eu vou saber que eu estou olhando de acordo com as lentes de Deus? Bom, você só vai saber isso, que você está vendo as coisas com a lente de Deus, se você estiver vendo a obra dele, se você estiver vendo o poder dele, se você estiver vendo a atividade dele, se você estiver vendo o envolvimento do Senhor na sua vida. Então, quando você consegue ver as coisas, Deus trabalhando, você então está vendo coisas que estão acima das coisas deste mundo. Por quê? Porque Deus está trabalhando. Sabe, os óculos do reino de Deus, vamos colocar assim, o que eles fazem é nos dar a capacidade de ver Deus agindo em um outro nível nas nossas circunstâncias. Porque o grande problema é que a gente quer que Deus haja, trabalhe na nossa vida de acordo com o que nós achamos. Imagina só, se Deus precisasse da gente, do nosso conselho para saber como vai fazer as coisas, só que Deus, queridos, ele não precisa do teu conselho, muito menos do meu, porque Deus faz as coisas do seu jeito, da sua maneira. Mas quando nós conseguimos ver, então, quando nós temos os olhos do nosso coração iluminado, então nós conseguiremos entender e compreender a grandiosidade daquilo que o Senhor está realizando na nossa vida. Às vezes, a gente não entende certas coisas. Você já parou para pensar por que às vezes a gente fica meio assim: puxa Deus, não estou entendendo, por que isso está acontecendo? Por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? É porque Deus trabalha num outro nível. É porque Deus está trabalhando no outro nível. Mas quando você tem os olhos do seu coração iluminado, então você vai entender, você vai olhar com os óculos de Deus, com as lentes de Deus. Paulo, ele não entendeu por que Deus estava permitindo que ele tivesse um espinho na carne. E a Bíblia diz que ele suplicou 3 vezes ao Senhor. E na 3ª vez o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder está sendo aperfeiçoado na fraqueza. Aí Paulo pôde ver: puxa, então quando eu estou fraco é que eu sou forte. Aí ele começou a glorificar a Deus. Ele começou a se alegrar em alguns momentos. Por quê? Porque ele estava sendo fortalecido, só ele não estava vendo. É por isso, queridos, que nós precisamos que o Senhor abra os olhos do nosso coração. É por isso que nós precisamos entender o modus operandi de Deus. Amém? O modus operandi de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida, por mais essa noite aqui na Tua presença. Eu te agradeço, eu coloco a minha vida, eu coloco a vida deste irmão e desta irmã aqui diante do Senhor. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor abra os nossos olhos para vermos e os nossos ouvidos para entendermos. Eu oro, meu Deus querido, para que o Senhor aumente a nossa compreensão, o nosso entendimento, o nosso discernimento e a sabedoria. Nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê o discernimento, a sabedoria, a compreensão. Eu oro em nome de Jesus Cristo e nesta hora, meu Deus, nós repreendemos todo o mal contra a vida dos nossos irmãos. Nós repreendemos nesta hora toda a ação do diabo. Nós repreendemos agora a perturbação, a inquietação. Nós repreendemos agora
todo levante do inimigo e damos uma ordem agora, mal. Pega tudo que é teu e bata em retirada. Eu dou uma ordem agora para toda enfermidade, todas as formas de câncer, os linfomas, melanomas, carcinomas, fora. Bata em retirada no nome de Jesus. Eu ordeno agora que toda obra maligna caia por terra. Eu repreendo agora que as doenças cardiorrespiratórias, cardiovasculares saiam. Eu repreendo a pressão alta, eu digo, seja curado no teu coração, seja livre da pressão alta, fique livre do problema cardíaco, fique livre do AVC, do infarto, da taquicardia, da palpitação. Eu digo agora, tudo que causa taquicardia e arritmia, palpitação, sai em nome de Jesus, fora em nome de Jesus, bata em retirada. Eu dou uma ordem agora para toda a pressão alta, vai embora, espírito da pressão alta, vai embora, coração fica curado, coração receba a cura agora, receba o poder de Deus no nome de Jesus Cristo e seja curado agora em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora também todas as dores lombares, essas dores na coluna que trazem queimação. As pessoas que sentem uma queimação na coluna, eu repreendo este mal agora, eu digo mal, pega o que é teu, vai embora, saia agora, bata em retirada, desapareça agora, suma em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, repreendo a dor de cabeça, a tontura, o mal-estar. Eu repreendo nesta hora todo levante do inimigo, a sentença maldita, a palavra contrária, a praga rogada. Eu repreendo todo mal e ordeno agora todo espírito imundo ligado a palavras de maldição, cai por terra, bate em retirada e vai embora. Fora agora, saia mal, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora os espíritos de miséria, de escassez, de atrapalho, de perda, de confusão. Eu digo mal, bate em retirada, mal pega o que é teu e vai embora, mal vai embora agora, sai agora, fora agora, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, estende a tua mão, abençoa, meu Deus, o teu povo, abre, Senhor Deus, o entendimento do teu povo, para que possam perceber e entender o que está acontecendo na sua vida. Meu Deus e meu Pai, nesta hora, nós repreendemos também toda contrariedade, declaramos por terra toda perturbação em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro agora, meu Deus, pedindo teu favor sobre as nossas vidas, sobre a vida do teu povo. Eu coloco aqui, meu Deus, a vida do profeta Vinícius, a profeta Ariane e a sua casa. Eu peço que o Senhor blinde a vida deles e livre-os de todas as influências, Pai, e guarde as suas mentes, guarde, Senhor Deus, a vida deles dentro do seu propósito, ajude-os a entrar e andar no centro do teu propósito, abençoa a vida deles, meu Pai, em nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, nesta hora, repreendendo todo tipo de violência. Eu repreendo agora os assaltos, os sequestros, eu repreendo os roubos, eu repreendo os golpes, eu repreendo todo o mal em nome de Jesus, os furtos, os prejuízos, as falências, nós repreendemos agora. Eu peço, meu Deus, põe uma sebe à nossa volta, em volta de tudo que nos diz respeito, da nossa vida, nossa saúde, nossa casa, nossa família, nossos bens, nosso ministério, nosso nome. Pai, que o teu favor esteja nos guardando, teu favor, meu Pai, esteja nos guardando em nome de Jesus Cristo. Eu peço agora, meu Pai, por esta semana, seja uma semana de vitória, seja uma semana de grandes respostas. Eu oro, meu Deus, pelos nossos cultos semanais aqui, matinais. Eu oro pelos cultos de quarta-feira, pelos cultos de domingo. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, pela vigília que teremos no dia 14. Eu oro pedindo o teu favor, pedindo a tua bênção, pedindo a ação do Espírito Santo sobre este evento. Eu oro, meu Deus, pedindo pelos empresários, pelos lojistas, pelos autônomos, por aqueles irmãos, Senhor Deus, que trabalham por conta própria, são funcionários de alguma empresa. Eu oro abençoando a vida deles, eu oro abençoando as suas casas, eu oro abençoando os seus negócios, em nome de Jesus Cristo. E agora eu repreendo o espírito da confusão, o espírito da dúvida. Sim, o espírito da dúvida, aquilo que coloca
coloca dúvida na cabeça da pessoa caia por terra, tudo aquilo que tira as pessoas da direção do Senhor seja removido. Pai, arranca das nossas vidas aquilo que tem nos arrancado da tua presença e não nos deixe sair da tua presença. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, perdoa as nossas faltas, nossas transgressões, nossas iniquidades e nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nessa hora, meu Pai, nós repreendemos todo o mal nas famílias, a perturbação da separação, do divórcio, da briga, da contenda. Nós repreendemos agora, pedimos por restauração, por reconciliação, por paz na família, oramos por prosperidade no lar, oramos por alegria, Senhor meu Deus, dentro de casa. Eu oro, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, pedindo que o Senhor estenda a tua mão para abençoar. E agora nós repreendemos, Senhor, todo tipo de acidente, por ar, mar e terra. Eu repreendo acidente nas ruas, estradas, rodovias, nos engarrafamentos de trânsito, os carros desgovernados, as imprudências no trânsito. Nós repreendemos em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos guarde, nos dê livramento, nos proteja e nos ajude no nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, te louvo e bendigo o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Queridos, foi um prazer ter estado com vocês, mas eu quero aqui mais uma vez pedir, compartilhe esse vídeo, deixa o teu like, e se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal. E também eu quero pedir a você que, se você puder, divulga os nossos cultos aqui. Nossos cultos são todos os domingos às 9 da manhã, todas as quartas-feiras às 20 horas, e nós temos outros cultos matinais, de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã, e na quarta-feira temos mais um culto às 15 horas. Também quero convidar você, lembrar você do convite para a nossa vigília, dia 14, sábado, vai ser uma bênção. Agora, eu quero só frisar uma coisa, se você não conseguir estar na vigília e no culto, eu vou pedir para você, priorize o culto, certo? Priorize o culto. Se você puder estar nos dois, então venha. Mas se você tiver que optar por um, faça a escolha pelo culto, em nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe, fica com Deus, na paz do Senhor, e até amanhã de manhã, 6 horas da madrugada, estaremos, aliás, 6 horas não, 15 para 6 da manhã, ou 5h45, estaremos juntos, querendo Deus. Até lá. Deus te abençoe. Glória a Deus.